que a conta que mais me impressionou é que eu e a Lana fizemos a cirurgia juntos, emagrecemos juntos. Quando eu somei o que eu deixei pra trás e a Lana também deixou, nós deixamos um ser humano de 85 quilos. Uau. Tinha uma pessoa de 85 quilos dormindo com a gente. No meio do casamento. No meio do casamento abaixo. Você consegue imaginar um negócio desse? A hora que eu faço essa conta, eu falo, meu Deus. Você estava me dizendo que as pessoas não estão percebendo, mas está prestes a acontecer algo no Brasil, que é a população de idosos superar a população de jovens em números. Não existe hoje questão social mundial mais grave do que o envelhecimento. O que isso significa, que demanda e o que isso vai gerar e que a gente precisaria estar atento e ser uma resposta. Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. E olha só, meu convidado que tá aqui hoje, gente, se eu não me engano, é a quarta participação dele aqui, mas eu sei que tem muito ainda pra gente sugar, a gente aprender, a gente ouvir e tá demais esse papo, tá demais. Você sabe quem que é? Você clicou aí, Paulo Borges Júnior tá aqui com a gente e é muito legal, por quê? Porque o Paulo é um dos professores da nossa Escola de Liderança, Certificação em Liderança Jesus Cop e tá aberta as inscrições, só que apenas até depois de amanhã. Se você tá vendo na segunda-feira que a gente lançou aqui o podcast, só 2 dias a gente vai fechar essa turma. E você não pode ficar de fora de jeito nenhum. Vem estudar com a gente. O Paulo dá aula de identidade e propósito, uma aula muito importante, mas você vai ter aula também com, por exemplo, Carol Bazo, ensinando sobre gestão de tempo para liderança. O Johnny ensinando sobre saúde emocional de um líder. Você vai ter aula com o Harold Walker sobre relacionamento de aliança. Eu vou dar aula sobre pregação, sobre características de um líder que lidera como Jesus. Você vai ter aula também com os bravos de devoção e oração, a vida de oração de um líder. Cara, tá muito legal. Por exemplo, Saulo Daniel vai te ensinar interpretação bíblica. O Léo, aqui do Jesus Cop, teologia bíblica e teologia sistemática. Gente, é uma caixa de ferramentas para preparar você para o cumprimento da sua missão. Não tem mais desculpa de que você não foi preparado. Tá aqui uma grande oportunidade. E olha, só para te avisar, hoje aqui ó, no podcast a gente está abrindo boleto parcelado. Então muita gente pediu pra gente, então a gente decidiu abrir. Só dava pra parcelar no cartão, então você pode parcelar em 1 ano aí no boleto, você vai pagar mensalmente e você pode então estudar junto com a gente. Tem um negócio muito legal. Para garantir que você vai gostar e tal, e você se sentir seguro, você pode assinar e fazer parte, se inscrever, e você pode usar por 7 dias. Em 7 dias, você fala, não é para mim, não gostei, você pode pedir o dinheiro de volta e a gente devolve tudo. Beleza? Por quê? Porque a gente sabe da qualidade, a gente sabe o quanto vai te abençoar, porque já tem a primeira turma nos dando feedback do quanto essa galera está sendo abençoada e preparada para o cumprimento da sua missão. Então, tá para fechar a segunda turma, corre, talvez, se você assistiu muito depois, até já fechou. Então o link tá aqui na descrição, é só clicar e o boleto parcelado tá liberado. Então corre para você fazer sua inscrição e eu te espero lá dentro da plataforma. Vambora? Podcast de hoje, Paulo Borges Júnior aqui com a gente. Paulo Borges Júnior. Rapaz, que alegria. Eu sou renovado. Sempre que eu venho aqui, eu sou renovado. Poxa, que alegria. Muito bom, Douglas, que como eu esperava esse momento, a gente se reencontrar nesse ambiente aqui, um ambiente forte, né? Sempre que a gente vem aqui, a gente fecha um negócio aí pra frente, né? Vamos ver o que vai acontecer. Sempre sai com trabalho daqui. Graças a Deus. Que bom, graças a Deus, muito bom. Mas deixa eu te perguntar primeiro dessa questão eu brinquei aqui, né? Dessa questão do emagrecimento. Foi quanto aí nesse... Olha, rapaz, já foram 50 quilos. 50? Foram 2 anos? 3 anos? Vai fazer 1 ano, vai fazer 2 anos em agosto. Tá. Mas o lance não é 50 quilos, não. Vou te falar uma coisa que a conta que mais me impressionou é que eu e a Lana fizemos a cirurgia juntos, emagrecemos juntos. E aí acontece o seguinte, quando eu somei o que eu deixei para trás, e a Lana também deixou, nós deixamos um ser humano de 85 quilos. Uau! Tinha uma pessoa de 85 quilos dormindo com a gente. No meio do casamento. No meio do casamento abaixo. Você consegue imaginar um negócio desse? A hora que eu faço essa conta, eu falo, meu Deus.
É muito doido. E pra você, assim, mudou algo no sentido mais, assim, vamos dizer, psicológico, filosófico, assim? Lógico que fisicamente eu sei que muda muito, mas... Assim, eu vou te falar uma coisa que eu acho que tem gente que às vezes não aproveita as vivências, né, para poder meditar. Eu gosto muito de sempre pensar no visível, percebendo o invisível, né? Tá. Então é o seguinte, eu hoje habito um outro corpo, então isso foi muito legal. É como se eu tivesse 60 anos de idade, 64, eu operei com 65, e aí Deus me colocou dentro de um outro corpo, entendeu? Então agora eu estou aprendendo. O grande segredo na vida, Douglas, eu acho que é você não ter expectativas e nem saudade. É você entrar... Entendeu, né? E expectativas olhando para frente, saudade olhando para trás. Para trás. Não, então você aprende, você está ali para viver o seu hoje. Então hoje eu habito um ambiente, uma pessoa que eu não conhecia, que eu estou aprendendo a conhecer. Então eu tenho a experiência de 60 e poucos anos com uma vivência de alguém que eu estou aprendendo a conhecer. Então isso do ponto de vista assim, pedagógico, do aprendizado, da transformação, é fantástico. Porque eu não tenho saudade. Eu tomei uma decisão quando eu fui operar, eu falei assim, eu vou operar, eu quero ressuscitar sem saudade. Então, a hora que eu acordar, eu não quero ficar, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Não. E vou aprender o que esse novo momento, essa nova habitação me ensina. Até ia te fazer essa pergunta, assim, eu percebi que isso que você viveu nesses últimos 1 ano e meio, é uma das mudanças mais difíceis de fazer, assim, eu percebo. Porque tá ligado a uma coisa fisiológica, né? Que é o comer, o estilo de vida, assim, são 60 anos, né? Exatamente. De estabelecendo os seus hábitos e rotina. E você estabeleceu mudanças e que quando passa 1 ano e meio, você começa a ver que foram mudanças reais, né? Porque às vezes a gente empolga, faz um negócio, volta, né? E eu percebo isso na sua vida de forma geral, assim. Uma mente muito aberta. Eu acho que você já começou a responder. Mas como é que faz para ter essa mente aberta a ser transformado? Porque, poxa, eu converso com pessoas e você fala assim, cara, para de comer isso. Ah, não, para de comer isso é impossível. Ou... começa a fazer isso, não, pra mim é muito difícil, eu não consigo e tal, e realmente não faz. Né? Eu creio, Douglas, que quando Jesus falou assim, se você não recebeu o reino de Deus como uma criança, ele não está falando de você ser infantil, ele está falando de você ser um aprendiz. Então, e aí o povo está infantilizando em vez de transformar a vivência num aprendizado. Quem inventou o amanhã foi o diabo. Tá. Antes o diabo não tinha amanhã. Era aprendizado, era conhecimento. Quando o diabo... Dia chamado hoje. Pronto. Aí, num dia chamado hoje, você está conhecendo. Num dia chamado amanhã, você está entendendo. Então, tem gente que quer entender para garantir o amanhã. Quando você projeta o seu conhecimento para garantir o seu amanhã, você criou um passado que pode ser ou positivo ou negativo. Então, que o Jeremias diz que as lembranças estão me matando. Tá vendo como é que uma expectativa de amanhã pode se tornar um depósito de lembranças ruins que vão matar você? Então, o que é a memória? Memória é você ter referência na fidelidade de Deus. Eu conheço um Deus que é fiel. Vamos aprender. Todo dia eu acordo para aprender. Então, 0 saudade, 0 expectativa. Quero conhecer, eu quero aprender o que... Então, aí você não distrai. Aí você olha a vida como quem não está distraído. Aí tudo é aprendizado, porque tudo é espiritual. Não tem nada que vai passar diante de você. Não existe nada que vai passar diante da sua vida que não seja espiritual. A gente fragmentou isso, a gente criou ambientes de espiritualidade, em vez de entender que Deus quer criar uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual, ela é espiritual em qualquer ambiente. Então quando você diz tudo é espiritual, é no sentido de você consegue observar o que está acontecendo aqui, um emagrecimento, e consegue meditar e ver princípios e as ações de Deus e aprendizado nisso. Quem anda comigo sabe assim, que aí é isso. Mas é isso, porque se você não tiver olhos para o espiritual, você vai ser enganado pelo aparente. E o aparente é transitório. Então, ainda que o meu corpo se desfaça, meu espírito se renova. Então, beleza.
eu sofri uma mutilação ou um ajuste. Tinha gente que falava assim, você tem medo da cirurgia? Zero. Por quê? Você faz intervenções cirúrgicas contra a sua vontade. Você está vivendo intervenções cirúrgicas na sua vida o dia todo. As mudanças se impõem sobre você. Você não tem a opção delas, elas vão se impondo. Então, se você não tiver Por exemplo, envelhecendo. Pronto. Então, se você não tiver um coração aprendiz, você vai sofrer a mutilação no único lugar que você não pode, que é no espírito. Porque você vai sofrer o dano da expectativa frustrada. Então, agora eu não posso. Não, você não pode uma coisa aqui, porque agora você pode outras coisas. Entendeu, né? Então, é um aprendizado. Então, o que eu aprendo espiritualmente de agora um corpo que não vai poder isso? Agora eu sou essa pessoa. Eu não sou a deformidade de uma outra pessoa. Ok. Eu sou essa pessoa nesse momento. Inteiro. Pronto, inteiro, 100%. Não houve nenhuma mutilação no espírito. Pelo contrário. Agora, meu espírito tem a oportunidade de aprender a pessoa num outro ambiente totalmente diferente. Isso é como mudar para um outro país. Por isso que Jesus diz, até os confins da terra. Eu estou percorrendo um território, Paulo Júnior, que eu não conhecia. Eu estou indo aos confins da minha terra. Isso é maravilhoso para você, para seus filhos, para todo mundo. Sim. O Davi tá com 10 anos, vai fazer 11, e a Luísa tá com 12, vai fazer 13 agora, né? Os dois, no mês que vem, já fazem aniversário. O Davi até esse mês. E aí, tá tendo prova direta. Aí eu tô pegando pra estudar com eles, ajudar eles a estudar e tal, e já tá naquela fase que eu já não sei mais as matérias. Você passa vergonha. Passa vergonha. E ao mesmo tempo, às vezes você vai, principalmente de matemática, umas paradas, você fala assim... Esses dias eu tava lá pensando assim, e não verbalizei pra eles, né? Mas, meu Deus, pra quê? Pra que essa conta aqui? Eu não lembro de usar essa conta aqui na minha vida e tal, né? Pensando nisso. Mas eu meditei em algo nesse momento. Igual você tá falando, assim, eu meditei em algo. E algo que me veio muito forte foi, eles não estão sendo formados em matemática, em português, geografia. A escola deveria deixar eles um profissional em ser aluno. Exato, pronto. Ou seja, o que está acontecendo com o ensino brasileiro, especialmente? Academicismo. Então, hoje, nossos jovens estão estudando para serem aprovados e não para conhecer. E não para ser um aprendiz. Um aprendiz. Ele não está aprendendo a arte do aprendizado. É isso. E aí eu comecei a falar isso para eles. Eu falei assim, ó, o que você tem que sair profissional até o terceiro colegial? Em aprender. E aí, por isso que você vai olhando lá, né? Você vai olhando para um Leonardo da Vinci. O que o Leonardo da Vinci era? Um escultor? Era um pintor? Aí eu estava vendo lá que o Leonardo da Vinci fez o primeiro desenho de rolamento. Você sabia que esse rolamento que a gente conhece, o Balbério, o primeiro desenho de um rolamento é do Leonardo da Vinci. O cara estava lá pensando como é que ele pode fazer um negócio rodar melhor. Agora você pensa, rapaz. Ou seja, não havia limite. Um aprendiz. Pronto, o cara olhava tudo e ele queria perceber tudo de tudo. E não alguma coisa de alguma coisa. Nós estamos ficando especialistas de alguma coisa de alguma coisa. Entende? Sabe essa coisa assim, um hiperfoco, E aí o cara acha que ele é bom, não, ele é um estúpido. Porque ele só sabe falar daquilo se você arrastar ele para 1 centímetro do entendimento dele, ele é um analfabeto. Ele não sabe aprender, ele sabe defender suas ideias. E hoje, muitos dos nossos líderes de pensamento, eles não sabem aprender, por isso eles não sabem ensinar, porque eles são defensores de ideias. Eles batem pesado. E como o podcast me abençoa, porque faz 3 anos que a gente tá falando podcast, né? E sentar à mesa com pessoas falando coisas completamente diferentes, e até se discordam entre si, né? Como isso nos deixa aberto e você perceber Jesus, né? Isso aqui, Exato. Você perceber Jesus no outro, que fala até uma coisa, às vezes teologicamente, que é o inverso ali da interpretação e tal, mas você perceber todos esses pensamentos, como isso me abençoa, né? De você estar aberto a tudo isso e sua mente sendo
renovado em tudo isso, né? Eu comecei meu ministério, muita gente não sabe, com rádio. Lá no comecinho, quando a gente, plantando a primeira igreja lá, eu fui fazer programa de rádio. Eu tinha um programa de rádio diário, na hora do almoço, 11 horas da manhã. E como era 11 horas da manhã, a gente fazia diário, ao vivo. E a gente fazia aquilo na forma de uma revista. Então discutia o que era um assunto que estava acontecendo lá no dia. E eu mesmo separava os discos em casa, levava. Então, assim, é um programa diário. E hoje eu vejo que o podcast, ele meio que resgatou a ideia do rádio. Tanto né? Tem muita gente que só ouve, nem tá vendo. Exato, até porque ele pode ouvir no carro, no trânsito e tal. Então o podcast é legal porque ele faz um registro de uma conversa que você pode ou não ter a imagem. O que um rádio ajudava? Ele ajudava a imaginação. Porque um rádio era a voz. A imagem você fazia. Você cria. Rapaz. E aí a gente foi ficando tão óbvio para ter certeza que estão vendo o que a gente quer que veja. Que aí a gente foi tirando essa sensibilidade do imaginário. Então eu louvo a Deus pela volta de um podcast que muita gente vai estar escutando a gente aqui e vai estar imaginando. Aí ele vai ter que gerar o ambiente, o corpo da ideia que ele está ouvindo. Entendeu, né? Aí o corpo dele pode ser um pouquinho mais gordo, um pouquinho mais magro, pode ter o braço mais longo, o braço mais curto, mas a ideia pode se materializar em outras formas. Muito bom. Entendeu? Eu tava assistindo um documentário, até indico pra galera aqui, um documentário do Bill Gates no Netflix, bem interessante, assim, e uns 3 episódios falando sobre ele. E é isso que você tá falando, você acabou de falar do Da Vinci, né? Você pensa numa genialidade em relação a um produto que o cara criou, uma obra que ele fez. Mas quando você olha, é um profissional em aprender. Isso. Ele tira, assim, lá fala de ele tira, se eu não me engano, 4 dias, ele vai pra uma cabana, de tempos em tempos, não sei se é uma vez por ano, uma vez cada 6 meses, ele vai pra uma cabana, sozinho, com 10 livros dessa grossura, só que com assuntos aleatórios, né? Ele tava estudando sobre saneamento básico e para ver o que faria na África, e no final eles, junto com o Instituto, criaram uma privada que transforma os dejetos em energia, tipo assim, uma coisa... Exato. Mas ele tá estudando sobre isso. Porque ele aprendeu a aprender, né? Pronto. E aí não é que a pessoa também tem que ser esse vagal, assim, esse cara que... Não. Ele pode se especializar, lógico, ele deve se especializar, mas ele não pode perder a sensibilidade, porque senão a especialidade dele vai ficando fora de contexto. Então, por isso que Paulo fala, quem vai lá e sharp, ele diz, olha, se o pedaço de pão que você comeu sem discernir o corpo, ele te amaldiçoa. Então, se eu transformar a minha parte no meu todo, eu comi maldição. E aí, o que aconteceu? Infelizmente, a gente transformou a ceia na coisa que se fecha em torno daqueles que têm o direito. A gente fez a ceia como o prêmio do meu entendimento e não como a oportunidade de gerar conhecimento. Entendi. A ceia era para compartilhar conhecimento e não para privilegiar o entendimento. Então nós tornamos a ceia o prêmio daqueles que entenderam e não a oportunidade de comunicar o que nós conhecemos. E Jesus diz, não, a mesa é para você comunicar o que você conheceu e não para você privilegiar o que você entendeu. Aí pode ser uma broa. Eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer uma heresia, mas está aqui... A última ceia que eu celebrei lá na nossa paróquia, eu pedi pra gente celebrar ela com broa e pão de queijo. Só para entender uma coisa, Douglas, que a ceia não era para comer um pão sagrado, era para santificar o pão que eu tenho. Então a santidade na ceia não estava no tipo do pão que você comia, mas no fato de você parti-lo antes de comê-lo. Entendi. Então a ceia não é para participar de um pão sagrado. A Bíblia chamou isso de maldição. Eclesiastes 9 diz assim, o pão comido às ocultas é saboroso na boca, mas ele envenena todos aqueles que o comem. Então achar que aquilo é um pão sagrado, que é o meu pão,
ele envenena todo mundo. Então, Jesus não estava comendo um pão sagrado. A prova disso é que ele repartiu. O pão que iluminou os olhos dos seus discípulos foi comido na beira de uma estrada pouco antes de chegar em Emaús. Então não era pão de Santa Ceia. Era pão de viagem. Pão de janta. Pronto. E iluminou. Iluminou por quê? Porque era o tipo do pão? Não. É o que foi feito com o pão antes de comer, tanto que Jesus nem comeu do pão. Então não era o pão sagrado. Assim que ele partiu, ele desapareceu. Então, não é o conhecimento que eu transformo no meu entendimento. É o meu entendimento que eu coloco a serviço do conhecimento. Aí pronto. Entendi. Aí? Muito bom. Muito bom. E isso que você está falando, né? Você usou até essa figura do eu pegar o pão, né? E ali eu tô falando do meu pedaço. Né? Isso. Sem discernir o todo. E aí tá falando de especialista, né? E como a gente tem visto erro de diagnóstico, né? Pronto. Porque toda vez que eu vou no especialista, eu tenho que ele é especialista. Né? Exatamente. E alguém precisa dar um passo para trás e olhar para o todo, né? Por exemplo, na questão da saúde, né? Exatamente. Vamos olhar. E tem crescido muito essa questão do médico, né, integrativo, médico que quer olhar para um todo. Isso é interessante. Até tem holístico, né? Uma coisa mais holística, né? Mais completa. Corpo, alma e espírito. Muito bom. Agora, eu queria, na última vez que a gente se encontrou, né? Foi até lá nos Estados Unidos, a gente teve um tempo juntos lá. Você falou uma questão comigo que eu queria trazer aqui hoje à mesa para a galera poder compartilhar essa conversa. Que você estava me dizendo que as pessoas não estão percebendo, mas está prestes a acontecer algo no Brasil. Já está acontecendo, mas mais ainda no Brasil. Que é a população de idosos superar a população de jovens em números. É isso, né? Isso, vou até te passar aqui em dados. E eu quero que você me fale o que isso significa, que demanda e o que isso vai gerar e que a gente precisaria estar atento e ser uma resposta. Pronto. A questão do... eu posso dizer para você o seguinte. Não existe hoje questão social mundial mais grave do que o envelhecimento. Não tem a fome, não tem doença, não tem nada. Hoje, a velocidade com que o mundo está envelhecendo e a falta de preparo para isso vai promover uma mobilização no mundo que vai mexer com as estruturas de todo mundo. Certo? Por exemplo, hoje, seus filhos estão na faixa aí 10, 12, entre isso, né? Sim. Não é isso? Isso. E aí você pensa o seguinte, minha preocupação é com os meus filhos. Só que, bem ou mal, pode acontecer que com 15 anos eles vão tomar decisões e vão levar eles assim para, até às vezes, possivelmente, talvez, viver longe de você. Se emanciparem, fazer uma faculdade, ganhar o próprio dinheiro. Pode acontecer. Mas você vive uma realidade que são seus velhos. Nos próximos 15 anos... Vai estar com 60? A tendência é de que os seus velhos vão precisar de você mais do que seus filhos. Então você está preocupado com seus filhos para os próximos 15 anos, sendo que você tinha que estar preocupado com aqueles que decididamente vão interferir nas suas decisões. Porque daqui 15 anos, quem vai resolver onde é que você vai morar, qual a casa que você vai ter, que tipo de quarto você vai ter, que tipo de comida você vai comer, se você vai poder continuar morando em Bragança ou não, são seus pais e não seus filhos. E as pessoas não estão percebendo isso. Por quê? Isso passou a ser um problema a partir do momento que a gente estendeu a nossa perspectiva de vida. Porque antigamente isso não era problema. Não era problema por quê? Porque todo mundo morria com 60. Então o problema estava resolvido. Com 60 e poucos anos de idade, o problema de todo mundo estava resolvido. Mas os velhos resolveram durar. E agora... Decidiram cuidar da saúde. Pronto. E aí o mundo foi oferecendo condição. Só que ao durar, tudo... E a Bíblia já tinha avisado que depois dos 80 é câncer enfado. Então, nós estamos fazendo projeções de longevidade, fazendo plano de viver até 100, só que está escrito que entre os 80 e os 100 é complicado, porque é câncer enfado. Aí começa a aparecer os sinais de demência. Então, às vezes, o cara tem uma boa saúde física.
Mas ele começa a dar sinais de quê? De falência mental. Ele está sujeito a sofrer um escorregão no banheiro de um menino de 12 anos é uma coisa. Um escorregão no banheiro de um cara de 80 é totalmente diferente. É essa a questão. E as pessoas não estão percebendo isso. E se isso já é um problema no mundo inteiro, no Brasil isso agrava, porque o mundo chamado desenvolvido, ele ficou rico para depois ficar velho. O Brasil ficou velho sem ter ficado rico. Então nós temos um problema grave. E aí agora eu vou te dar a notícia que é o que você perguntou. Tá. Até 2030, a população idosa do Brasil vai chegar a 30% da população. Nós vamos ser majoritariamente acima dos 60 e minoritariamente até 14. E aí, por exemplo, a maioria das igrejas no Brasil hoje está fazendo igreja para jovem. Sendo que daqui 10 anos, a maior parte da população vai ter mais de 60. E vai ter menos. Então hoje você vai nas igrejas, quem está sendo tirado, o jeito, a liturgia que a gente montou... A altura do som. Não, e a liturgia que a gente montou, quem que nós temos que tirar do ambiente litúrgico? A criança. Tá. Nós tiramos a criança, porque temos um departamento só para eles, e tiramos quem mais? O velho. Então nós estamos ficando com a massa da população que vai pagar uma conta sendo minoritária e com uma demanda majoritária de velhos. E velhos com demência, com dificuldade de locomoção, de adaptação e, o que é pior, com orfandade. Isso é tão grave no mundo hoje, Douglas, que alguns países estão importando os jovens de outros países para serem cuidadores da orfandade idosa deles. Então hoje, por exemplo, um país como a Alemanha firmou um tratado diplomático com o Brasil, que qualquer jovem brasileiro que tem alguma expertise, que ele possa ser cuidador de idoso lá, ele recebe visto em 15 dias. Sério? 15 dias. Isso está sendo seguido pelo Canadá, pela França. Tamanha a demanda. Rapaz, você vai lá no Japão. A quantidade de velhos órfãos. Flórida. A Flórida hoje é o maior depositário de idosos dos Estados Unidos. A grande maioria deles, idosos. Eu conheci uma pessoa idosa lá na Flórida e ele disse assim para mim, eu falei, você tem filhos? Ela falou, tenho. Eu falei, e ele mora fora? Não, mora a 3 quadras daqui. Qual foi a última vez que você viu ele? Tem 3 anos. Mas deixa eu abrir esse parênteses, então. Por quê? Por quê? Por que o mais jovem está abandonando o mais velho? Por que dessa orfandade com o filho vivo? Por quê? Porque ele foi criado para ter sucesso. Então, ele não foi criado para ter uma relação. Ele foi criado para se dar bem. E para se dar bem, ele foi exportado. Exportado para quem? Para Babilônia, que vai garantir para ele. Mesmo não mudando de cidade. Acabou. Ele agora trabalha para manter o status quo dele. E o velho atrapalha. Pronto. O velho é uma conta que ele não sabe como lidar, porque a mesa foi descomposta em nome do quê? Em nome da garantia. Então a gente descompôs a mesa para garantir o resultado da metodologia. Por que nós tiramos o velho do culto? Porque dá trabalho. Então, o velho não come mais na mesa, ele come onde? No quarto. Porque eu teria que adaptar minha liturgia para ter o velho na mesa. Então ele é caduco, ele está fedendo, ele fez xixi na calça. Então ele é uma inconveniência para o tipo de liturgia que eu montei. Então eu vou pagar uma conta para não tê-lo na mesa. A hora que ele fica velho, como é que eu encaixo ele na minha liturgia? É um incômodo. Atrapalha o desempenho todo. Pronto. Ele vai comprometer toda a rotina. Isso está acontecendo na mesa de casa. Então aquela ideia, sabe aquelas coisas que você lia nos livros lá, que você era quase arrebatado, que o velhinho estava morrendo, falou, estou vendo um anjo, ele está trazendo uma roupa branca, Jesus, vem me buscar. Que dia que você acha que você vai ver um testemunho desse? Porque esse velho hoje, ele está morrendo com a maquininha lá, pip, 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 mantendo o coração dele batendo até a última hora. O neto não vai ver o último momento dele. Às vezes ele ficou caduco 10 anos. 10 anos caduco, ali babando, conversa difícil, ninguém entendia o que ele falava, mas o netinho dele entendia.
Porque você tem dom de língua. Quais as duas pontas da família que consegue conversar sem ninguém entender nada? Verdade. Beleza? Aí ele tá lá, caduco, babando. E quem sabe o último momento de lucidez dele vai ser ele ver a glória do Senhor, os céus abertos, como a gente ouviu contar. Quem vai testemunhar isso? Quem vai testemunhar isso? Enfermeira. Então, nós estamos criando um ambiente que não é familiar. Ele é litúrgico, mas ele não é familiar. Ele não aponta. Por isso, Douglas, eu posso te dar dados estatísticos aqui. Onde estão as maiores taxas de suicídio em crescimento exponencial? Até 15 e depois de 70. Então eu tenho uma população acima dos 70 desistindo da vida e uma população até 15 vendo esse cenário e não querendo entrar. Então hoje, quem sofre o dano quer se matar e quem não quer sofrer o dano não quer entrar. Então nós estamos aniquilando as duas pontas do processo. Por quê? Porque nós não estamos oferecendo ambiente familiar para falha, para dificuldade, para limitação. E é as duas... Para comorbidade. As duas pontas, né, não produtivas. Né? Não produtivas. Que são demandas. São só demandas. Né? São demandas, né? Porque aí nós estamos dizendo, então, que só senta na mesa quem tem direito quem traz resultado. Ao pão. Resultado. Então a gente não está trabalhando um ambiente onde a gente trabalha exatamente para repartir com a pobreza do outro. Então a nossa mesa hoje, o cara com a pobreza dele ele não vai sobreviver. Agora, essa realidade mundial, ela se agrava no Brasil. Por quê? Por quê? Porque a nossa estrutura ela é passiva, nós não temos cultura. O Brasil ainda é o país dos brasileiros, ou seja, o desempenho está tomando conta. A ideia de que esse país é o país das oportunidades, que aqui dá para ficar rico, dá para ganhar dinheiro. Então, o Brasil ainda é muito próximo de uma mentalidade escrava. A gente ainda tem a opressão escrava na nossa cabeça. Faz para conquistar, para você ter o que você não tem, chegar onde você não chegou. E aí, isso é uma obsessão. Então, qualquer coisa que me atrapalhar a isso, eu vou deixando para trás. O próprio pai faz essa venda. Ele assume vender o filho para dar para o filho condições melhores que ele teve. Vamos fazer um cenário usando a América lá como ideal de consumo da boa parte da juventude brasileira, certo? 70% dos jovens brasileiros querem morar fora. Como é que foi o êxodo escravagista da África? Lembrando que quem patrocinava, quem organizava o mercado escravo da África eram os países reformados. A escravatura aconteceu concomitante com a reforma. Isso é grave, que é uma coisa que às vezes a gente não para pensar. Por quê que é concomitante? Porque agora a Europa reformada está prosperando. E na prosperidade ela precisa de quê? Prestador de serviço. Onde ela foi buscar? No escravo. Primeira onda dos escravos, o selvagem, que não era de ninguém. Então vai lá e pega laço um cavalo selvagem. Não tem dono. Então os conquistadores vieram e tudo que era braço forte, que não tinha dono, levou. Primeira onda. Segunda onda, os que têm alguma capacidade, porque acabou o selvagem, então vamos agora atrás daqueles que têm alguma capacidade, vamos escravizá-los à força e fazer comércio deles. Isso virou o principal comércio da Europa. Terceira onda, os pais perceberam que isso era um bom negócio, eles mesmos vendiam os filhos. Êxodo brasileiro para a América. Primeira onda, se eu não for, vou morrer de fome aqui, não tenho outro recurso, eu atravesso o mar, seja o que for, vou morrer tentando, porque eu vou morrer mesmo. Segunda onda, os que têm qualificação, trabalham, vão acrescentar e têm garantia de ganhar mais lá do que ganha aqui. Terceira onda. Os pais estão enviando. O que isso vai produzir? Uma velhice órfã. Porque foi o que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Isso é o que vem acontecendo historicamente. É a mentalidade escrava. É Babilônia. Então eu vou enviar meus filhos, porque eles vão viver melhor, vão comer melhor. Vão vestir melhor. Vão vestir melhor.
Isso vai quebrar o vínculo. Quem teve essa percepção? Então vamos olhar para o ponto de vista bíblico e ter uma sensibilidade do que nós estamos falando. Por melhor furador de poço que você seja, então vamos supor que você hoje é um exemplo, você é uma referência hoje no Brasil de um cara que otimizou sua capacidade de trabalho. Mas por melhor que você seja, por melhor que seu pai seja, quando você terminar, os inimigos vão entulhar seus poços. Abraão terminou, os poços estavam entulhados. Sim. O que o Isaac fez? Eu vou furar os meus, mas vou limpar os dos meus pais. Se os filhos não se converterem aos pais e os pais não se converterem aos filhos, o mundo está debaixo de maldição. Porque eu vou ter a orfandade nos dois pontos. Eu vou ter o pai órfão de um filho órfão, porque ele não gerou um pai, ele gerou um bom filho furador de poço. Mas ele não gerou um pai que, ao furar os seus poços, também limpa os poços dos seus pais. Então, se nós não tivermos essa ideia do processo, nós vamos ficar escravo do resultado. O resultado não garante. O que garante é o processo. E porque sem o processo é um quebra e constrói de novo a cada geração. Né? Pronto. Que é o revolucionário, né? Pronto. A gente desfaz tudo que foi feito, começa de novo. Desfaz tudo que foi feito, começa de novo. A gente não avança, né? Pronto, nós somos criador de lago, mas não somos mantenedor de rio. Então nós temos que entender que há um rio. Não é uma sequência de vários lagos. Pronto. E isso vai gerando até uma presunção. Não, agora eu vou acertar. Agora vai descobrir uma igreja. Sabe o que você vai terminar? Órfão. Porque você não investiu na relação. Você não gerou uma consciência paterna. Você pode ter parido um bom filho, mas isso não gerou uma consciência de cuidadores, de gente que mantém o fluxo. Ele trabalha para frente, mas ele também trabalha a sequência do que veio. Então, se nós não adotarmos os nossos pais, certo? Nós vamos estar continuando produzindo pais órfãos. Então, por isso, nós estamos precisando, inclusive, recuperar a nossa relação com a América, nossa relação com a Europa, mas não como filhos que estão lá saqueando e consumindo as metodologias, as teologias, mas como quem de fato estabelece uma relação para quebrar de uma vez por todas essa mentalidade de orfandade. Elias. Eu fui lá em BH, na igreja do pastor Gerê, né? E eu fui junto com o Elinho. E o Elinho foi comigo, que ele tem 20 anos, o Elinho. Acho que 20 anos. E o Gerê já é um cara mais de 60 e tal, né? E aí a gente tava sentado à mesa, depois que eu preguei, tava sentado à mesa, aí o pastor Gerê falou assim, lá presbiteriana, né? Ele falou assim pro Elinho, Elinho, dá uma palavra de Deus aí pra nossa igreja, alguma coisa que você viu que a gente tem que melhorar aí e tal. Aí o Elinho ficou todo constrangido, né? 20 anos de idade ali, só quietinho, aprendendo, né? Ele falou, não, pastor, que isso? Tô aqui pra aprender, não sei o que. Ele falou, não, cara. Exatamente. Pode parar com isso. Primeiro, que o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo está em nós. Segundo, que com seus 20 anos tem muito mais capacidade de olhar para frente do que a gente, que está cheio de passado. Já carrega um passado enorme. Então você tem essa... E eu lembrei daquilo que você sempre falava, né? Os novos vão pegar os velhos pela mão e levar onde eles não querem ir. Maior causa hoje. Uma coisa que, por exemplo, o Brasil, ele está aumentando a sua perspectiva de longevidade, certo? Os Estados Unidos está decrescendo. A expectativa de vida nos Estados Unidos, pode olhar lá estatisticamente, a expectativa de vida nos Estados Unidos, ela vem decrescendo. Sabe por quê? Solidão. A América está descobrindo que a solidão mata mais do que diabetes, do que obesidade, ou seja, as enfermidades físicas matam menos do que o isolamento. Elias, está na Bíblia, Velho Testamento encerra dizendo o quê? O que foi o problema de Elias? Solidão. Ele fez um baita culto, ele foi à igreja dos dias dele, ele acabou com a concorrência, rapaz. Ele fechou todas as possibilidades idólatras que havia nos dias dele. Ele fez o culto do avivamento, ele desceu fogo do céu. Ele acabou com os profetas de Baal. Literal. Aí Deus fez o que para ele? Falou, não, Elias, vamos fazer um outro culto. E você vai fazendo culto aqui, nós vamos derramando fogo do céu até isso resolver.
Vamos abrir uma denominação, o Fogo do Céu. Montanha Church. Vamos Montanha Church, vamos montar aqui labareda que consome as águas. Põe o nome que você quiser. Mas Elias terminou o quê? Sozinho. O que ia matar o Elias? Solidão. O que Deus deu para ele? Um filho. Então o que estava matando Elias? Cuidar dele, né? Pronto. O que estava matando Elias? Orfandade. Orfandade. Então, e as pessoas, tá vendo como é que isso é uma patologia? E Deus aponta isso como uma patologia, não, ele aponta isso como a patologia. Ele diz, sabe qual vai ser a maldição dos últimos dias? Solidão. Orfandade. Porque isso é o problema que havia antes do pecado. Havia um problema que Deus apontou para nós. Ele falou, eu vou deixar você andar sozinho, para você ver Tudo que... perfeito, sem a serpente. Nada. Eu, natureza e solidão não presta. Nem comigo você resolve a solidão. Nós não resolvemos solidão com Deus. Nós resolvemos solidão com família. Nós não resolvemos solidão com serviço. Dando nome a todos os animais? Não. Não resolveu. E nem com casamento. Tem que ter família. É isso. Abraão tinha casamento. O que ele não tinha? Família. Parente ele tinha, mas não tinha esse entendimento de uma relação familiar gerada, entendeu? A adoção. Então, esse é o problema dos últimos dias, não vai ser. E é interessante essa história de Elias, porque o Elias, não adianta, você desenvolve um estilo de vida de ficar sozinho. Pronto. Né? Apesar da solidão te matando, você meio que busca ela de uma certa maneira, você aprendeu a ver assim. Então quando Deus dá Eliseu pra ele ainda fica o tempo todo tentando chutar o Eliseu vendo? Ali, né? Como é que... Não, eu vou lá pra lá sozinho, eu vou pra lá sozinho. E é interessante esse Eliseu falando, eu não vou te largar, meu irmão. Você não... Então eu acho que você, nisso que a gente tá falando, né, até de pensar e propor algo, né, muitas vezes, talvez a pessoa que tá aqui nos ouvindo pode estar falando, mas eu tentei, ele não responde a mensagem. Eu liguei, ele não quer. Vai lá. Ou nós vamos ser intencionais nisso, ou isso não vai acontecer por afinidade. Naturalmente. Não vai. Organicamente. Não está acontecendo. Tanto é que os países mais desenvolvidos estão fazendo o quê? Estão comprando. Estão comprando. Eles estão comprando os melhores escravos para serem seus cuidadores. Eles estão comprando nossos Neemias. Eles estão comprando nossos Daniéis. Nossos Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estão comprando. Para servir a taça. Para beber o vinho antes dele, para saber se não está envenenado. Para interpretar os sonhos deles. Por quê? Por que Nabucodonosor tinha que fazer isso? Porque os deles em casa não funcionava. Ele estava o quê? Sozinho. Qual era o problema do Nabucodonosor? Solidão. Solidão espiritual. Solidão relacional. Crise de confiança. Ele não confiava nos que estavam à volta dele. Porque todo mundo era por interesse. Então você está vendo que nós não temos, Douglas, não existe. E o problema nosso no Brasil é que nos países desenvolvidos, isso pelo menos tem alguma dignidade. Porque eles enriqueceram antes. Pronto. No Brasil nós vamos viver essa solidão. Lá é passivo e digno. Aqui nós vamos ter passivo e indigno. O Brasil está se tornando um país solitário e não está percebendo isso, porque o Brasil não era um país de intimidade, ele era um país de festa. Então, nós confundimos fraternidade com intimidade. Então, a gente é bom de festa, reúne, blá, blá, blá. Mas a hora que voltava, certo? Tá todo mundo voltando para a sua realidade. Tanto é que você pode percorrer o mundo. Você não vai encontrar uma proposta construtiva tão disseminada igual tem aqui no Brasil. Condomínio fechado. Verdade, né? Você vai em outros países, não tem... Condomínio fechado é uma invenção brasileira, no formato que ele é feito aqui. E o que está acontecendo com os condomínios fechados? Os filhos que não podem pagar a conta do tamanho da mansão que o pai fez, ele vai morar num outro condomínio à altura do dele. O que vai sobrar naquele condomínio que o pai dele morou? Um velho e uma velha, caduco, sendo cuidado por um empregado de confiança.
É o que está acontecendo. Pode andar aí. Eu estou falando uma coisa aqui que você já sabe. Isso não é um problema de quem está com 66. Isso é um problema maior de quem está com 40 e poucos. Porque a minha questão, de uma certa forma, bem ou mal, pode estar resolvido. Mas como é que você vai administrar isso para frente? Então, se nós não tomarmos uma consciência, o que mais vai interferir? Certo? Então, eu tenho amizade com seu pai. Então, beleza. Josué Gonçalves, Paulo Júnior, hoje está aqui lúcido, conversando com você. Ótimo, tá tudo certo. Agora, o que vão ser meus dias daqui 15 anos? Paulo Júnior com 80. Seu pai com 85. Pode ser uma surpresa. O Brasil hoje é o campeão mundial em números absolutos de demência. Não tem nenhum outro país no mundo com maior concentração de dementes do que o Brasil. Vou te dar o número aqui. A maior per capita de demente por 1.000 habitantes é a Turquia. 1.192 casos de demência por 1.000 habitantes, certo? O Brasil... Então, de novo, por 1.000 habitantes, quantos? 1.192. Então, mas... Não, peraí, então. Por 1 milhão? Não, por 1.000. Desculpa, por 1 milhão. 1 milhão, 1.192, tá. Não, aliás, não é por 1 milhão não, viu? É por 100 mil. 100 mil. 100 mil. Tá. Cada 100 mil, você tem 1.192. Exato. Tá. Agora, o Brasil, 1.037. Tá. Agora, pensa o tamanho da Turquia e o tamanho do Brasil. Multiplica isso por 200 milhões. O terceiro lugar, Nigéria, 397. Meu Deus. Olha para mim, Matheus, o índice lá por habitante. Hoje, a Organização Mundial de Saúde identificou os 3 piores países para doenças mentais no mundo. Primeiro lugar, Reino Unido. Segundo lugar, África do Sul. Terceiro lugar, Brasil. O Brasil hoje está entre os 3 piores lugares do mundo para doença mental. Por quê? Solidão. O que é o problema do Reino Unido? Solidão. Então, nós criamos um ambiente que foi se desenvolvendo, mas ele não criou, ou seja, o Brasil foi abrindo mão da sua cultura relacional em favor do seu sucesso profissional, sucesso ministerial, o que for. Entendeu? Né? Nós fomos desmontando a mesa, como aconteceu, mas só que no Brasil a mesa foi desmontada muito rápida. Isso, porque o que acontece? Vou te falar aqui, ó. Na França foram necessários 145 anos para que a população de idosos dobrasse. No Brasil, isso vai acontecer em 19 anos. O Brasil vai fazer em 20 o que a França levou quase 200. Até 2030 a gente está fazendo em 20 anos um processo de envelhecimento que a França levou 150, 170 anos. É isso que aconteceu. O Brasil combinou fatores que acelerou muito o processo. Então nós estamos entrando assim, nós aumentamos demais a expectativa de vida e reduzimos demais a nossa taxa de natalidade. Então isso hoje é um problema. Você que é pastor, você que é líder, empresário, as empresas já estão percebendo isso. As empresas estão percebendo isso. A quantidade de idosos que nós estamos produzindo bem-sucedidos, mas com problemas graves de demência e isolamento. Então, qual é o principal fator de aceleração do Alzheimer? Solidão, surdez. O primeiro sintoma diagnosticado de Alzheimer é surdez. Porque o cara surdo não conversa, ele se isola, não quer fazer de conta que ele não quer parecer que não entendeu. Então, isso acelera exponencialmente o processo de demência dele. Então, se nós não devolvermos o velho para a mesa... 100 mil? Por 100 mil. Por 100 mil. Você pensa 1.000 e tanto por 100 mil, rapaz. Agora multiplica isso por 200 milhões. O que nós estamos falando? Faz a conta aí, Matheus. Pai matemático. Então nós estamos aqui com 1%. Vamos colocar 1%.
1% de 200 milhões, nós estamos falando de quê? De 2 milhões. 2 milhões de dementes. Duas Campinas. 2 Campinas. Entendeu? Isso, assim, de diagnóstico de demência. Então, e o processo disso, ele está ficando acelerado. O Brasil está vivendo um processo de aceleração grave. Então, ou a gente entende isso de forma objetiva e assume, ou a igreja entende que ela está com um problema grave. A quantidade de pastores mais velhos, a partir de 60 anos, entrando em burnout. Por quê? Porque da noite pro dia, ele é tirado da mesa. A igreja vai dar para ele um apartamento de 60 metros quadrados, vai dar para ele um carro básico, se ele der sorte, com ar-condicionado, sem chance de ser um carro básico, um apartamento básico. Ou seja, o apartamento que a igreja vai dar para ele, pensando que está dando para ele dignidade de morar, ele não reúne mais 5 pessoas. Não cabe uma mesa para ele pôr 10 pessoas. Não cabe um sofá para ele ter uma reunião com 4 casais. O hall desse apartamento não cabe 6 pessoas. Eu estou falando de uma coisa que a gente conhece. Você sabe disso. Você sabe disso. Puxa vida. Esse cara estava acostumado a sentar numa mesa, conversar. Agora ele vai morar com a mulher dele. Certo? Num lugar que ele não consegue receber os netos. E aí? Aí nós vamos dar para ele longevidade, porque nós vamos pagar junto com ele, nós vamos pagar um plano de saúde. É melhor não pagar um plano de saúde, porque às vezes ele morria rápido. Então não dá plano de saúde para ele, não. É porque aí ele infarta e morre no caminho do hospital. Vai ver Deus mesmo. Eu tô falando sério. É grave isso. Aí esse cara vai entrar em burnout. Lógico que ele vai entrar em burnout. Depressão, ele estava acostumado a um processo acelerado. Eu creio, Douglas, que não tem outro caminho a não ser trazer isso de volta, sabe para onde? O ensino. Mas não o ensino do púlpito, não o ensino acadêmico, não o professor de seminário. Isso aqui. Você trazer um velho para conversar. A cura está aqui. Um cara jovem, ouvindo um contador de história com intencionalidade. Isso faz... Porque essa é a junção divina ideal, né? Porque aqui de um lado tá a força, a disposição, né? E as ferramentas do hoje para fazer, mas do outro lado tá toda a experiência e o caminho de acertos e erros e né, de ter aberto... Aqui tá o que eu sonhei dormindo. Aqui tá o que você tá vendo acordado. Pronto, acabou. É o mesmo espírito. Sim. Eu posso estar deitado, entubado e sonhando que você vai estar de pé, vigoroso, vendo. Os filhos terão visões, os velhos terão sonhos. E aí não é a sua visão e o meu sonho. Não, aí a gente vai perceber que é o quê? Eles vieram do mesmo espírito. Então eles combinam, eles estão harmonizados, eles não conflitam. Só que hoje está conflitando. Porque o velho está na obrigação de manter aquilo como se fosse uma visão, porque ele é quem ainda tem que realizar. Ele que tem que garantir. Não, vai deitar, rapaz, para ter mais sonho, porque com certeza Deus vai levantar um filho com aquilo que para você é um sonho, para ele vai ser uma visão. Eu estou aqui vendo o que um dia eu sonhei. Está sentado aqui com você? Eu estou vendo aquilo que um dia eu sonhei. Está acontecendo. Quando eu tinha 20 anos, eu sonhei um dia ver isso. E agora eu estou vendo. Porque você viu. E você tem as condições. Então, pronto, não é uma coisa ou outra. É um rio com águas cada vez mais profundas. Na minha época, o meu rio dava para atravessar a pé. Hoje, para atravessar o mesmo rio com você, se não for com você, eu rodo, porque meu pé não bate no fundo. Nem o seu. Tá vendo? Mas é o mesmo rio. Então, na medida que ele vai ganhando distância, só vai revelando uma profundidade que a gente nem sabia que ele tinha.
E aí, a hora que vier seu filho, ele não vai ter a obrigação de que não, ele vai simplesmente dar uma expressão mais dilatada e mais profunda daquilo que o pai do seu pai Já sonhou. começou, né? Pronto, tá tudo ligado. Sim. Ninguém tem que provar nada, não. Você falou que um dos principais motivos dessa orfandade, né, do abandono dos filhos em relação aos pais, é essa ideia de sucesso, essa busca de sucesso. Então, eu vou chamar assim de uma ideia falsa de sucesso, né, antibíblica de sucesso. O que seria o verdadeiro sucesso na Bíblia? A mesma. O que é o sucesso do homem bem-aventurado? Ele verá os seus filhos. Agora ele verá o quê? Um restaurante de indústria, com todo mundo uniformizado, fazendo a mesma coisa? Não, isso não é mesa de refeitório, entendeu? Não é aquela coisa padronizada, não. E nessa mesa, meu filho, você põe a comida na mesa e cada um faz o prato de um jeito, não é bandejão, não. Amém? Entendi. Cada um põe a quantidade de arroz, feijão, aí um põe o feijãozinho por cima, o outro põe por baixo. Não é alguém lá servindo porções iguais numa bandeja onde está todo mundo obrigado a comer tudo do mesmo jeito. Não, é uma mesa. Você põe lá e cada um vai pegando o pão e partindo, e esses pedaços vão ser diferentes, vão ser partes distintas do pão. Não é um pão para cada um, é o mesmo pão repartido. Então esse pão vai alcançando formas diferentes do mesmo pão. Então não são pães diferentes da mesma forma. Uhum. É o mesmo pão em formas diferentes. Viu a visão aí? Uhum. Na medida que você está partindo, é o mesmo pão em formas diferentes. Cada pedaço é uma forma diferente do mesmo pão. A gente fez o quê? Nós servimos... Pãozinho individual para cada um. Pronto. Mas aí industrializado. Aí tudo. São pães diferentes com a mesma forma. Em vez de ser o mesmo pão de várias formas. Aí acabou, aí virou a fila do bandejão, da indústria, do seminário, da fábrica, entendeu? Aí todo mundo uniformizado, toca sirene, joga lá, aí começa a ter o quê? Desperdício. Porque alguém resolveu o tanto que ia pôr no prato dele. Começa a ter falta, porque um outro lá queria ter comido mais, não pode. Isso está escrito. 1 Coríntios 11, esse jeito de vocês fazerem a coisa sem discernir o corpo está fazendo com que alguns comam demais, uns bebam demais e outros comam de menos. Lógico, presta atenção na fila da indústria lá. Está escrito, está claro, está desenhado na nossa frente. Os seminários. Entende o que eu estou dizendo? Uhum. Então, assim, é uma doideira, porque eu me lembro da experiência que eu tive no seminário. Um dia lá, eu olhei assim e achei que era bife milanesa. Não, era bucho milanesa. Eu detestava bucho. Então, eu fui lá, tive que dar a volta naquilo, entendeu? Porque eu fui ensinado a não desperdiçar comida. Pôs no prato, tem que rapar. Meu Deus do céu. Também eu lembro do dia. Depois eu até aprendi a gostar de bucho. Mas aquele bucho estava muito mal feito, fedia, não foi limpo direito. Bucho é uma maravilha, mas você, para comer uma buchada, você tem que conhecer a avó da cozinheira, porque tem que ser uma tradição assim centenária de quem sabe limpar o bucho. Caso contrário, meu irmão, aquilo fede, aquilo é ruim. Entendeu? Tá vendo? A gente está impondo essas coisas às pessoas. Os nossos filhos estão percebendo isso. Por isso que hoje as pessoas têm que escolher a igreja pelo prato. E não pela relação. Então, sucesso é relação. Sucesso é aliança. Sucesso se no seu sucesso você não consegue ter tribos diferentes formando o mesmo povo e partindo na mesma mesa, então questiona o seu sucesso. Agora, esse filho, essa filha que deixou seu pai órfão, ele foi educado nesse caminho. De que maneira a gente poderia, agora falando com os pais novos, né? Tem um filho de 10, uma filha de 12. O que precisa ser diferente nessa criação para que lá na frente não aconteça Primeira isso? coisa que eu tenho conversado com os pais: não arrende os seus filhos. E hoje os filhos estão sendo arrendados. Hoje, se você matricular seu filho numa escola muito boa, você pega a melhor escola de Bragança Paulista, mensalidade alta,
top, que você tem certeza que o seu menino vai passar no vestibular com 16 anos, você já vai contratando um advogado que ele vai ter que ser matriculado com defesa jurídica, que ele é precoce. É o que está acontecendo, beleza? Então pega, matricula ele lá. Depois vai lá numa quarta-feira e tenta tirar ele de lá para ele fazer uma viagem com você. E veja se a escola te autoriza. Depois você me conta. É isso que está acontecendo. Então, quando meus filhos eram menores, eu ia na escola para tirar eles, para passar o dia comigo num dia assim inesperado. Aí a professora falou assim: seu filho não pode matar a aula. Eu falei: então, é porque ele não pode matar a aula que eu vim buscar ele hoje. Porque eu não quero que ele mate a aula, porque a aula dele é comigo. É comigo. É viajando comigo. É a matemática. Então eu não estava ensinando ele a fazer conta. Eu estava ensinando ele a gostar de matemática. E às vezes, para ele gostar de matemática, eu tinha que ensinar ele a fazer outras contas, em outro ambiente. Contar passarinho, contar quantas pernas tem uma minhoca, a minhoca numa lagarta, uma aranha. Entendeu? É isso. Nós precisamos resgatar esse aprendizado relacional, porque ele está ficando institucional, ele está lá uniformizado, principalmente no Brasil, que o ensino é cartesiano. Entendeu, né? Então ele está aprendendo por competição, por desempenho, ele só quer passar no vestibular, e é tudo padronizado, é uma competição. Então, pais, invistam nisso. Tira um dia lá de ensino, pega lá uma quarta-feira, à tarde, o que for. Ou então, vai fazer uma viagem, paga o preço de levar um filho seu, uma filha sua numa viagem. Para ele ver como é que você funciona. Para ele ver como é que você enfrenta uma bronca na estrada se furar um pneu, como é que você enfrenta uma bronca na estrada se você demorar para achar um lugar para abastecer, o apuro que você passa. Leva ele para viver os seus apuros, suas dificuldades, seus desafios. Um dia que seja, num mês. Para ele ver você. Ele vê você naquilo que você não consegue controlar. Às vezes que você teve que, às vezes, parar no meio do caminho e dormir onde você não estava planejando, ele precisa viver isso com você. Ele não pode viver um tudo certo, dando tudo certo na hora certa, porque alguém pagou. Ele tem que viver você com seus dramas. Inteiro. Tudo. Como é que você resolve isso com Deus? Como é que você serve um Deus que é fiel e, no entanto, o pneu fura num dia de tempestade, num lugar que você não está esperando, só para você poder encontrar um borracheiro que sem o pneu furado você não encontrava. Pronto. Aí ele vai ter outra leitura da vida. Ele falou: opa, pera lá. Existe uma coisa chamada sensibilidade que eu estaria perdendo se eu não estivesse viajando com meu pai, com a minha mãe. É isso. Entendi. E não vai representar nada extra, não. Porque as pessoas falam: mas eu não posso largar o meu trabalho. Entende o que eu estou dizendo? Tá bom, escolhe uma parte lá do seu trabalho que ele possa testemunhar isso com você. Porque é isso. Olha, com quem que Jesus aprendeu que o sábio construtor... Com quem será que ele viu? Ele viu Deus construindo uma casa ou ele viu o pai dele, José, construindo uma casa porque era carpinteiro? Então, quem Jesus está usando como referência para falar do pai dele? E de qual pai que ele está falando? Ele está falando de todo pai. E onde ele entendeu um princípio que vale para todo pai? Com o pai dele, José, porque o pai dele provavelmente levava ele pelo menos um dia para viver os dramas, para ver como é que a coisa funciona ou não. Então os nossos filhos só estão vendo a gente lá na alta performance, quando a gente controla todo o processo. Ele está convivendo com a gente só lá naquilo que deu certo. Ou ele está recebendo o dinheiro de uma experiência que deu certo. Não, pelo amor de Deus. Tá vendo? Ensino. Tem que voltar para a mesa. Uma coisa que a gente fazia lá em casa, que sempre foi muito pedagógica. De vez em quando, na refeição, a gente estimulava os meninos lá a um fazer o prato do outro. Simples assim. Então agora o Paulo Neto é fazer o prato da Sara. Mas não é fazer o prato do Paulo Neto para a Sara. Não, é o Paulo Neto fazendo o prato da Sara. O que ela gosta? Aí ele tinha que perguntar para a Sara: o que você quer? O feijão vai por cima ou vai por baixo? Você quer a farofa do lado?
Entendeu? Você quer com mais cebola ou menos cebola? Então ele tem que aprender a conhecer o outro. Tá vendo como é que, se voltar para essa relação, um arrumar a cama do outro, um lavar o tênis do outro. Então, nós precisamos transformar nossa vivência em pedagogia. Tá. É isso. Sempre envolto da relação. Pronto. É por isso que a galera casa e os primeiros anos é tão difícil. Tão difícil. Porque não foi ensinado a lidar com a irmã, né? Pronto. Com o irmão. Né? E outra. Tem que lavar a roupa da casa. Não, aqui em casa tem que ajudar. Ficou vago. Então você está precisando do quê? Você pariu o filho para ter um funcionário? Não, arruma a gaveta do seu irmão. Ajuda ele a dobrar as meias dele. Ajuda ele a fazer o dever de escola. Ou seja, a mesa é o nosso melhor lugar de pedagogia. E quando eu estou falando mesa, eu estou falando de tudo aquilo que diz respeito à vida de uma família. Tudo. Ou seja, a mesa configura esse ambiente pedagógico. Se nós não trouxermos toda a família de volta para esse ambiente, demência. É uma demência, porque nós estamos ensinando as pessoas a mutilar. Elas vão ter que cortar elementos essenciais da composição familiar como se aquilo inexistisse. Por isso que eu acho que o ensino é a cura. E agora de propostas, assim, para quem está nos ouvindo, em relação ao idoso, né? Então, os filhos que estão aqui nos ouvindo, os netos que estão aqui nos ouvindo, você, para mim, né, você falou, vamos colocar o idoso de novo à mesa, né? E eu até, quando eu voltei da viagem, me organizei com a equipe aqui, a gente falou, eu quero uma vez por mês alguém acima de 60 no podcast, aqui no canal, né? Uma vez por mês, então a gente mapeou 12 pessoas e entramos em contato para uma vez por mês a gente ter essa voz. Essa intencionalidade. Isso, Então, uma coisa, a gente conhecer as pessoas. Tá. Meu pai está com 90 anos. E ele já tem bastante tempo que ele luta lá com o desafio do Parkinson. E o Parkinson dele não é o Parkinson de tremer, é o Parkinson interno. Ele foi travando, por exemplo, então hoje ele não consegue deglutir. E isso, uma das coisas que esse Parkinson produzia era uma dificuldade neuroperceptiva. E aí outro dia eu estava conversando com meu irmão e eu falei, e aí, como é que tá o nosso pai? Ele falou assim, você sabe, tá daquele jeito, tem hora que não fala nada com nada. Mas aí eu tenho feito um teste prático com meu pai, toda vez que eu vou conversar com ele. Por que a gente fica com a sensação de que ele não fala nada com nada? É porque a gente quer conversar os nossos assuntos com ele. Então eu tomei uma decisão. Eu vou conversar com ele tudo aquilo que eu sei que ele sabia muito bem. Certo? Então eu vou lá limpar a fonte que eu sei qual é a água que eu vou achar. Então eu não vou ficar provando que ele raciocina. Não, vou provar que meu pai com 90 anos raciocina. Tem chance. Eu queria que ele não raciocinasse para a vida dele ficar mais fácil. Eu queria que ele ficasse demente total, porque aí só nós ia ter trabalho e ele não. Aí ele fala do que ele quiser, ué. Se ele falar que viu, entendeu, um urubu falando, aleluia. Porque aí, entendeu, né? Ele tá livre. Ele viu o que ele quiser, sem ter que fumar uma maconha, sem ter que ir num culto avivado. Ele tá lá. Tá entendendo? Eu tô exagerando, porque senão a gente não entende. Tem que exagerar, senão não entende. Então, por exemplo, o que você chega e fala com ele? Pronto. Aí eu vou conversando com ele. Voltei da Tailândia. Falei, pai, tô voltando de uma viagem missionária, conheci um punhado de gente, a igreja. Falei, amém, meu filho. Falei, então, pai, eu vim aqui falar com o senhor da promessa de Deus na sua vida. Que Deus sempre prometeu que seus filhos, o senhor produziria fruto. É isso mesmo. Entendi. Tá lá no Salmo e tal. Aí eu falei pro meu irmão, eu falei assim, quando você conversa com ele daquilo que você sabe, ele falou, não, aí ele é bom. Aí a cabeça dele funciona. Tá vendo que às vezes a gente... Então ele é demente para nós. As nossas questões que a gente quer pôr sobre ele. Nós estamos agravando a demência. O diabo ensinou a gente a desenvolver uma teologia de consertar o que está errado e não a perceber o que é bom. Então, em vez de você ir lá e pegar o
que sobrou de bom e fortalecer, a gente fica tentando corrigir o que está errado. Isso é do capeta. Então, se sobrar um fiozinho de água, vai lá e enfia a unha naquele fiozinho até ele continuar correndo. É isso. Tenha a sensibilidade de perceber onde é que sobrou o resto de lucidez, onde é que existe o mínimo de lucidez. E investe naquilo, não fica fazendo teste, não. Paz, sabe meu nome? Que bobagem, rapaz. Quer que meu pai lembre meu nome? Quero saber que meu nome está escrito lá no livro da vida. Meu pai tem que lembrar meu nome. Canseira, rapaz. Meu nome está onde ele tem que ser lembrado. Se tem um lugar onde é que meu nome não pode ser esquecido, no livro da vida. Tá bom? Acabou. Pai, aqui é o Paulo Júnior, tá lembrado? Seu filho, que conversas. Ele pode me confundir com um anjo. Ele pode me confundir com um estrangeiro. Uhum. Quem que eu sei? É um anjo? Não, é um anjo. Tá bom, eu vou conversar com ele daquilo que ele quer falar. Que ele quer falar, Douglas. Amém. Amém. Simples assim. Então a gente precisa desmontar na nossa mente, na nossa cabeça, coisas estão ficando pesadas. Porque aí nós estamos obrigando a pessoa a vestir uma roupa que já não dá nela mais, não. A gente está fazendo isso com quem? Com as crianças e com os velhos. Não, bobagem. Ele está lá, então eu preciso aproveitar lá 4 palavras. Beleza, concentra naquilo, não fica prestando atenção nas outras 30 e tantas que ele falou que não tem sentido. O que interessa é que ele ainda falou 4 palavras que fazem sentido para ele e para a vida. Pronto, pega isso, pega uma. Não é isso? Não é assim na palavra de Deus? Se você crê, Deus é amor, não tá bom? Não dá para transformar uma nação só com Deus é amor? Então, se ele der conta de falar Deus é amor, pronto. Rapaz, eu tô fazendo umas experiências lá para entender. Eu levei lá para ele, sentei com ele durante 1 hora, com os hinos que eu sei que ele gosta. Ele cantou todos, com todas as letras. É mesmo? Todos. Ainda fez voz, porque ele cantava no coral como baixo. Ainda fez voz. O demente cantou todos os hinos e fez voz. E no final, me perguntou qual era meu nome mesmo. Interessa. E aí você tem a opção de sair frustrado, porque ele não lembrou seu nome. Rapaz. E não em júbilo, porque ele não é ali que meu nome tem que ser lembrado. Eu não sou um representante denominacional. Não interessa a minha denominação. Interessa a minha relação. Ela tem que ser pedagógica, ela tem que ser viva. Se sobrar uma gota, que seja uma gota de água limpa. Sim. Não é uma gota de sangue que seria capaz de lavar uma pessoa inteira. Então tá bom, se ele pingar a última gota dele de sangue, que ele encontre lugar para frutificar. É isso. Que o último sêmen, que a última palavra dita, que a última gota de sangue derramada, que a última lágrima derramada cai em terreno o quê? Fértil. E não em cima da expectativa de alguém que está aqui esperando uma lucidez que não faz mais sentido. Então não é a dificuldade das pessoas, é a expectativa que nós tínhamos delas. Acho que é o início da nossa conversa, né? Eu não ter expectativa nem saudade. Pronto. É hoje. Eu não posso ter saudade do pai que eu tinha, nem ter expectativa de que ele vai conversar de um jeito que... Aí eu chego lá com o meu neto e os dois se entendem. Dão show. Sim. Porque um não tem expectativa do outro. Nem saudade de nada. Não, o meu neto tá conhecendo o avô que tá lá na frente dele, e que ele é que vai ter que se adaptar. Porque eu chego lá e falei, esse é seu bisavô. Pronto, ele vai falar o quê? Ele não conhece ele do outro jeito, ele não sabe como é que ele foi quando ele tinha 40, ele sabe como é que ele é agora conversando quando ele tem 90. E como ele passa pela mesma dificuldade, porque tem um punhado de coisa que ele fala que ninguém entende, ele tá conversando com um velho de 90 e fala um punhado de coisa que ninguém entende. E aí eles se entendem. Porque é zero expectativa um em cima do outro. Entendi. E nenhuma memória de passado. Meu pai não tem uma memória de passado de um neto de 4 anos e meu neto não tem uma memória de passado de um avô com 90. Eles se entendem. Tá.
Você tá falando do seu pai, 90 anos, e já tá nesse momento. Mas a gente tem vários de 60. Pronto. 60 e pouco, que ainda completamente lúcido, nem a demência ainda não tocou neles, mas você me disse que um dos fatores para aceleramento dessa demência é ter tirado o propósito deles. Pronto. E é colocar ele num ambiente... O que a gente pode fazer? Solidão. Então, primeiro sintoma, Surdez. ouvido. Surdez. Segundo sintoma, fala. Ele não ouve, não quer falar para não ter medo de ser mal interpretado. Então, você está vendo que o medo de estar num ambiente onde de ele não pode performar. falar, ele... Pronto. Medo de não performar. Pronto. Então, traz ele para um ambiente onde ele não tem que ter a preocupação da performance. Amém? E ele vai ser um contador de história. Então, agora ele não é um acadêmico para dar uma aula, fazer um estudo bíblico, com não sei quantas divisões, um sermão expositivo. Não. Agora ele vai dar um testemunho expositivo. Ele está se expondo, contando a vida dele. Agora é a vida dele que tem que fazer sentido. Tá. Inclusive com as suas loucuras. Beleza. Então, aí eu estou olhando para ele pelo que ele é e não pelo que ele pode fazer por mim. Ele não é o meu professor de faculdade que vai me entregar um conteúdo para eu poder ter o diploma, para eu ganhar o reconhecimento que eu mereço. Não, ele não é o professor de faculdade que vai me ajudar a ter o diploma para eu ganhar dinheiro. Não, ele é o meu pai contando a história e é aí que tem que fazer sentido. Ele é o meu tio, ele é meu irmão mais velho. Então o que tem que fazer sentido? A relação. E aí ele conta lá, ele conta a história dele e eu coloco essas coisas no lugar. Porque eu conheço quem ele é. Pronto, zero expectativa do que eu vou receber dele para tirar proveito disso. Não é uma relação comercial, é uma relação familiar. Nesse ambiente, todos vamos recuperar a lucidez. Os que estão doidos e os que estão ficando. Porque nossos jovens estão ficando doidos antes da hora e os nossos velhos já estão. Então nós vamos eliminar essa condição propícia da demência. Douglas, vou te dar um dado que é chocante. Toda hora que eu compartilho isso, o povo não acredita. Então, por isso que às vezes você vai ter que ir lá na internet para confirmar. No Brasil, a internação de idosos em feriado prolongado e férias dobra. O crescimento é exponencial. Sabe por que a internação de idosos em feriado... Em hospital. Hospital. Clínica, hospital... Sabe por que dobra? Porque a família corta a água, corta a comida para induzir a demência, para poder motivo para internar. Para poder viajar. Para poder viajar. Meu Deus. É uma desidratação e uma subnutrição provocada para dar indícios de demência para justificar a internação para o povo poder viajar. Olha o neto vendo isso. Isso é uma escola. Isso não é imaginação, não. Isso está acontecendo no nosso país. E que o pai não percebe que está treinando essa criança que está assistindo a fazer isso com ele, né? Por isso que a estatística aqui no Brasil é a seguinte, ó. Da violência cometida contra os velhos em família, em casa, 59% é cometida pelos filhos. 1,28% é pelo cuidador. Meu Deus. 59% de toda a violência cometida contra os idosos é pelos próprios filhos. Onde aconteceu isso? Numa relação performática. Então, se nós não devolvermos a pedagogia, se nós não pegarmos o nosso evangelho para transformar em cultura, nós vamos ficar sempre reinventando a roda. Nós vamos estar sempre tendo que começar tudo de novo. Então esse é o desafio e é isso que eu venho reforçar com você aqui e quero me empenhar, quero de novo colocar a nossa relação, o que nós estamos vivendo aqui hoje a favor desse processo. Queria assumir um compromisso, você fez a lista lá de 12 que possam estar aqui, eu queria assumir com você um compromisso público aqui, de convocar meus amigos da minha geração, tantos amigos e irmãos da minha geração que estão enfrentando problemas graves hoje em dia, graves. Não estão tendo condições de encerrar com dignidade sua história ministerial. E que muita gente sabe o que eu estou falando.
Vamos trazer isso de volta para um ambiente... O academicismo brasileiro está acabando com as universidades porque ela está toda focada em performance, então nós precisamos trazer de volta. E o que isso vai fazer? Vai melhorar a nossa qualidade. Uma coisa que acontece na igreja, você vai... Me corrige se eu estiver errado. Você pega lá um empresário na igreja, um cara que foi um empresário, um comerciante, um dono de um mercado, de uma loja de tecido. Certo? Aí ele às vezes não podia ajudar na igreja porque ele tinha o quê? Era empresário. Aí agora ele aposentou. E ele tem muita coisa para contar. Ele é crente, ele não era um crente meia boca. Não, ele era um empresário tratando a família, lutando para ganhar dinheiro, mas a forma litúrgica não dava para ele condição de trabalhar na igreja. Então ele preferia ser um bom dizimista. Uhum. Isso acontece? Muito. Muito. Bom, então agora ele está com 60 e poucos anos, ele aposentou. Agora ele finalmente vai poder servir a igreja como a igreja gostaria. Sabe o que ele vai ter que fazer? Reaprender o ofício. Que agora nós vamos ter que pôr ele num seminário, nós vamos ter que ensinar ele a dar uma aula de escola dominical, porque ele não tem nem conhecimento acadêmico para se encaixar no modelo que nós vamos oferecer para ele. Você concorda? Porque ele não sabe pregar uma mensagem com 3 visões, muito menos uma mensagem expositiva, ele não sabe. Agora esse cara com 60 e tantos anos, eu vou fazer o quê? Vou pegar ele, colocar ele 4 anos. Ele não tem mais nem cabeça para isso. O que eu podia fazer? Eu podia ter um ambiente saudável onde ele pudesse contar a espiritualidade dele. Na vida comum. Pronto. Na que é da maioria. Pronto. E aí quem que ele vai ajudar? Ele vai ajudar lá, aquele empresário jovem. De 30 e poucos Ponto. anos. Aí agora a gente salvou as 2 pontas. É. Salvou as 2 pontas. É redentivo, porque agora a espiritualidade dele faz sentido para um cara lá que está falando, meu Deus, como é que eu vou conseguir ser crente vendendo roupa? É. Tá vendo? Sim. Ficou real. Muito bom. Vamos fazer isso. Vamos. Muito bom, muito bom. Vamos fazer isso, uma escola de vida. Onde nós vamos ter uma teologia apurada, desenvolvida, maravilha. Vamos fazer tudo isso. Mas vamos trazer a vida para essa escola, na forma dos seus protagonistas. Sim, sim. Aí a espiritualidade vai estar completa. Porque ela não vai ser uma coisa acadêmica voltada para a doutrina. Sim. Ela vai estar voltada para a vida. Aí eu vou ter o cara bom de doutrina, explicando aquilo, fazendo a exposição bíblica como ela tem que ser. Mas eu também vou ter o cara lá que é bom de explicar a vida. Entendeu? Exatamente porque ele estava vivendo essa espiritualidade num outro ambiente, enquanto Sim. o outro estava vivendo a sua espiritualidade no ambiente dele. Beleza, não tem um certo ou errado. Precisa dos dois. Os dois. Muito bom. E é isso vai iluminar a vida dos nossos filhos. Eu creio que está aí a redenção. Amém. Uma mesa onde cada um vai falar da sua vivência. Amém. Com a sua autoridade. Onde vai ter o Judá, vai ter o Simeão, cada um com a sua característica e contando as suas histórias. Beleza? Beleza. Eu acho que você também foi desafiado, né? Acho que você está saindo daqui também com lição de casa, com reflexão, com meditação que a gente precisa fazer e pensar, uma problemática levantada aqui, que nós somos a resposta. Nós E vamos fazer pronto. algo. E de novo nós estamos assumindo um compromisso aqui, trabalhar junto nessa parada Essa é a aí. resposta. Hein? Inclusive no sentido de gerar conteúdo. Sim, sim. Eu queria, porque como você tem uma repercussão muito grande nessa área lá, né, que a gente até comentou aqui, que tá lá, né, a sua influência vai muito além do que as pessoas imaginam, o trabalho, não você, mas aquilo que você representa. Então, a gente está assumindo aqui um compromisso de gerar, inclusive, conteúdo nesse sentido, de trazer isso como conteúdo intencional. Sim. Aí eu queria dar uma notícia, eu vou divulgar aqui o endereço, Por favor. Entra lá no Instagram. Como fruto desse trabalho, já bem antes da pandemia, coisa de uns 10 anos, a gente começou a reunir pessoas no Brasil e fomentar isso.
O resultado disso foi que se criou lá em Brasília o Instituto da Parentalidade Prateada. Então você entra lá, Instagram, Instituto Parentalidade Prateada, ou Parentalidade Prateada, você vai achar. Na descrição. Pronto. Aí você vai achar lá. Hoje, esse instituto, ele reúne algumas das principais autoridades no Brasil sobre envelhecimento saudável. Na área jurídica, na área da saúde, o Papa lá do Alzheimer está lá, o cara que melhor fala no Brasil sobre a questão jurídica do envelhecimento saudável é o presidente. Eu sou vice-presidente do Instituto, lá nós temos juiz federal. Então, é bem montado. Ele é de caráter espiritual, mas não é religioso. Uhum. Então, você está lá, quiser entrar lá e ver, ter informações, convidar os membros do Instituto, a gente pode visitar. Então você pode, por exemplo, ter um evento aí no seu trabalho, na sua empresa, na sua igreja, e convidar alguém do Instituto para falar sobre o assunto afim. E a gente faz isso online. Então a gente tem dado curso, por exemplo, hoje um dos nossos principais solicitantes de serviço no Instituto é o TJ, Tribunal de Justiça do Brasil, é o Ministério Público. Por quê? Porque é um contingente muito grande de velho, muito bem informado, que acaba aposentando precocemente. E tem muita saúde mental, mas que aposentou com 60 e poucos anos. Muito bom. Beleza? Beleza. E queria também divulgar a nossa escola de espiritualidade. Eu ia te perguntar isso agora. Como é que ficou o nome? Escola de Espiritualidade? Redentiva. Redentiva, sim. E tá aberto, né, Matheus? A pessoa pode entrar quando ela quiser e começar. Tá. E tem encontros ao vivo. Pronto. E tem várias coisas gravadas já lá dentro. Legal. Se você matricular agora, você não perdeu, porque você tem todo o conteúdo, já foi gravado, tá lá. Você pode ir assistindo. E vai tendo acesso. Então legal. Tá sendo, olha, eu quero te falar, legal. Muito bom. Eu tô tendo uma alegria, porque, puxa, tá assim... É hoje à noite tem aula? Não. Hoje eu vou dar outra aula lá. Tá. Mas aí, se você quiser entrar, conhecer, entrar lá no Instagram e ver, quero te convidar. Vou deixar o link aqui também para te colocar. Porque, olha, a gente tem feito uma entrega lá com tanta alegria e tratando desses assuntos assim, né? Então tem sido maravilhoso. Eu estou muito alegre e queria estimular a isso, né? Tudo que nós estamos conversando, a gente tem conversado, sempre que eu venho aqui para conversar com o Douglas, é isso. É esse esforço de não pensar a espiritualidade no viés de uma coisa que vai resolver problemas, mas que vai trazer libertação do entendimento, ou seja, destruir as fortalezas da mente. Não adianta nós resolvermos... Não adianta libertar os cativos se nós não estamos libertando os oprimidos. Okay. E o que está entre um cativo liberto e um oprimido liberto são os olhos do cego iluminados. Então, se não houver iluminação do entendimento, você libertou o cativo, mas ele continua escravo de uma forma de pensamento opressora. Então, não adianta garantir liberdade para quem estava prisioneiro se não houver uma transformação de entendimento que leva ele a ter um pensamento livre e não apenas um ambiente de liberdade. Muito bom. Então vou deixar o link para você, acessa, para você poder mergulhar nesse entendimento aí. Já tem várias aulas gravadas e os encontros ao vivo são muito legais. Eu estou ali sempre vendo os cortes, os trechos que vocês estão colocando, tem sido muito legal. Então vou deixar o link aqui, acessa aí para você participar. Obrigado. Deixa eu só ler uma coisinha aqui, por favor, para confirmar, por favor. Que agora eu vou ler o que está realmente escrito. O Brasil hoje tem cerca, eu falei lá, de 1,5 milhão de brasileiros com demência. Até 2050, esse número deve ultrapassar 6 milhões. É só para vocês entenderem como é que isso está crescendo de forma exponencial. Tá bom? Então, isso vai bater na sua casa. Sim. Você que está ouvindo a gente aqui com 40 anos, esse é o seu principal desafio. Sei que você está pensando no seu filho, na sua casa, no seu aluguel, na compra da sua casa financiada, mas tem alguma coisa que já... Se você tem 40 e poucos anos, seus pais têm em torno de 60 e poucos. Presta atenção nisso aí, e se você precisar, conta com a gente, vamos conversar sobre esse assunto, vamos trazer esse assunto para a mesa. Amém? Valeu, obrigado. Muito bom. Deus abençoe você que ficou aqui assistindo, ouvindo a gente. Espero que você tenha sido provocado. Provocado é a palavra de hoje, aí chacoalhado para a gente se mover, a gente sair dessa inércia e fazer algo,
que o Senhor está nos direcionando a fazer. Pega esse link, manda para todo mundo e também deixa um comentário aqui, vamos abrir a conversa aqui também já nos comentários. Se inscreve no canal aí para você receber tudo que a gente está produzindo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.